Olá, pessoal! Chegou o momento de nós fazermos uma saudável revisão de gravitação. São 20 problemas, como sempre, serão todos, a grande maioria, inéditos, alguns que estão sendo resgatados lá da década de 80, que já estavam tão no fundo do baú que não foram lembrados para entrar no material normal, mas que agora, então, nós vamos reviver essas emoções que colegas de vocês de décadas atrás tiveram. De qualquer maneira, o que cai de gravitação, basicamente, é aquilo que sempre caiu até os dias de hoje. Você deve conhecer, bem sabido, as 3 leis de Kepler, deve lembrar daquela condição de considerar a força centrípeta quando um satélite orbita ao redor de um planeta ou um planeta orbita ao redor de uma estrela, como a força de atração gravitacional. Lembre, não são duas forças iguais, é uma força só que tem 2 nomes. A força gravitacional, por estar dirigida para o centro, é a força centrípeta. Esse procedimento é adequado naqueles problemas em que se fala, onde se dá ou quando se pede o período do movimento, o tempo que ele leva para uma volta completa, seja de um planeta ao redor do Sol ou de um satélite natural ou artificial ao redor de um planeta. Problemas relacionados com conservação de energia, com conservação de momento angular e também problemas envolvendo os efeitos da rotação do planeta sobre a gravidade equatorial, são basicamente essas as tônicas, né? Os pontos importantes da gravitação. Muitos desses detalhes, então, estão sendo claramente contemplados nos exercícios. Selecionamos dos 20, 6 para trabalharmos agora, outros você terá alguma orientação e os demais é por conta de vocês, tá? Fazerem como tarefa de casa. Vamos lá? Primeiro exercício, então, essa já é a nossa aula de número 32, revisão número 5, gravitação universal. A questão número 1 provavelmente fala do período, do tempo que um satélite leva para orbitar ao redor da Terra ou que um planeta leva para orbitar ao redor do Sol, porque eu estou vendo aqui, não vamos resolver. A dica é começar igualando a força centrípeta com a gravitacional para responder a primeira das 2 perguntas que são feitas nesse teste e depois aplicar a terceira lei de Kepler. É bom lembrar que a terceira lei de Kepler nós deduzimos em sala, nas aulas normais, ela vem justamente dessa consideração. Força centrípeta igual a força gravitacional. Por quê? Porque na força centrípeta aparece ômega, né? M ômega ao quadrado R é uma das expressões da força centrípeta que tem uma ligação íntima com o período. Ômega vale 2π sobre T, como você aprende na cinemática do MCU. E a terceira lei de Kepler é também conhecida como lei dos períodos. Ok? O mesmo provavelmente vale para o problema número 2, é uma questão do ímã, se eu não me engano. Você também deverá igualar força centrípeta com gravitacional. O ímã tem aquela mania de pedir vários assuntos na mesma questão, pede também pêndulo simples. Então, pêndulo igual a 2π raiz de L sobre G. Período igual a 2π raiz de L sobre G. O período aqui sendo chamado de T minúsculo. O nosso costume é T maiúsculo, mas nós adaptamos assim a notação proposta no enunciado. Também vai ser necessário conhecer a relação entre massa, gravidade e raio de qualquer corpo celeste. Gm igual GR ao quadrado. Nós já vamos rever de onde vem essa relação. Ela é útil em inúmeros problemas. Está na moda problemas sobre massa específica, sobre densidade absoluta de um planeta. Veja a questão, a penúltima questão da prova de física da primeira fase do IME, que você respondeu recentemente. Falava também de massa específica. Tanto no ITA quanto no IME, já há uns 5 anos, nós temos percebido repetidas perguntas relacionadas com a densidade do planeta. Massa sobre volume é como a massa específica se define. Então vamos ver como deveria ser encaminhada essa questão de número 3, que eu copiei de algum livro, tá? Não é questão de vestibular, ok? Mas tem caído, tá? Tanto no que se refere a calcular período, como por envolver, seja dado ou pedido, a massa específica, que também se chama densidade absoluta. Considere
O planeta Marte, com raio R e densidade absoluta média igual a μ, são os dados do problema, R e μ. Supondo que o satélite Phobos e Deimos, né, são os dois satélites naturais de Marte, os únicos conhecidos, descreva em torno de Marte uma órbita de raio Rzinho. Nós temos esse costume, né, chamar de R maiúsculo raio do planeta e R minúsculo raio da órbita. E representando por G a constante da gravitação, calcule o período de revolução de Phobos. Problema de gravitação que fale de período, que peça ou que dê o período, você resolve, em geral, partindo desta consideração. A única força que age sobre um satélite a orbitar em torno de um planeta é a gravitacional, é a força com que o planeta o atrai, e ela é dirigida para o centro da órbita, por isso também chamada de força centrípeta. Não são duas forças iguais. Você não iria querer somar as duas para ter a resultante. É uma força só que tem dois nomes. A força gravitacional e única atuante sobre o satélite está dirigida para o centro, então ela é a força centrípeta, que se exprime por mω²R, e a força gravitacional pela lei de Newton da gravitação, Gmm sobre R². Ômega, você sabe, da cinemática, vale 2π sobre t, por isso ω² vira 4π² sobre t². Ômega está diretamente ligado com o período. A massa do satélite cancela. Isso prova que o período, se fôssemos calcular em função da massa do planeta, que não é o caso, a massa do planeta não é um dado, mas ele dependeria então da massa do planeta, mas não depende da massa do satélite. Na realidade, eu não me animo a isolar o t dessa expressão, porque eu acabaria expressando o período em função da massa do planeta, que não é um dado. Quem é dado é a massa específica. Por isso, lembre-se de que, por definição, μ é igual a m sobre v, densidade absoluta ou massa específica é a massa sobre o volume. O planeta é considerado esférico, por isso tem volume 4/3 sobre πr ao, 4/3 πr ao cubo, fórmula do volume da esfera. Essa expressão é passada então para o outro membro multiplicando, isolando, temos m igual a μ, que multiplica 4/3 de πr ao cubo. E é essa expressão de m, então, que está entrando na linha anterior. De lá eu copio 4π² r², né, porque o r² passou para o primeiro membro multiplicando, r vezes r² deu r², igual a g vezes t², que sobe multiplicando, e sobra o m ainda. Este m você substitui, conforme acabamos de ver, por μ, que multiplica 4/3 de πr ao cubo. π² com π simplifica, vai dar π, o 4 com o 4 morre também, o 3 sobe multiplicando, fica 3πr ao cubo, igual a gt² vezes μ, que sobrou, vezes r ao cubo. Isolando o t, passando g, o μ e o r ao cubo, dividindo e tirando a raiz, você tem a expressão pedida. Nós acabamos de expressar, portanto, o período do satélite Phobos de Marte em função do raio da órbita, da massa específica de Marte e do raio do planeta. É claro que é uma fórmula genérica, não é só para o satélite Phobos de Marte, valeria para Deimos, outro satélite também, desde que você use o respectivo raio da órbita, é claro, valeria para calcular o período da Lua em seu movimento ao redor da Terra, onde o Rzinho teria de ser a distância média da Terra à Lua, valeria para calcular o período do movimento da Terra ao redor do Sol, 365 dias, tá? Perceba a generalidade da expressão que você obteve neste problema. E a dica então é essa: falou de período, iguale a força centrípeta com a gravitacional, provavelmente vai ser esta a saída. Vamos em frente. Questão número 4. Ela é uma questão sobre aquela fórmula citada há pouco, né, como orientação, Gm igual gr². Eu geralmente chamo de GO, a gravidade superficial. Vamos nos lembrar de onde vem essa relação, que é frequentemente necessária nos problemas. Ela relaciona massa, gravidade e raio e serve para qualquer corpo celeste. Essa relação vale para a Terra, vale para a Lua, vale para o Sol, vale para Marte, vale para Júpiter. Mas vamos ver do que se trata.
Consideremos a Terra como uma esfera homogênea, isto é, com densidade constante, em cuja superfície G vale 9,8. É a nossa gravidade superficial. Essa questão caiu na Olimpíada. Eu não coloquei aqui, talvez porque tenha mudado alguma coisa no enunciado, mas me parece estranho, né? Não está errado, né? Ele deu o valor de G e nas alternativas deixa o G indicado. Quer dizer, nós não vamos usar esse valor. Quer dizer também que serviria esse resultado para outro planeta que não fosse a Terra. Devido a uma gigantesca explosão nuclear, suprime-se 1/3 da massa do planeta situada na parte mais externa e mantém-se a homogeneidade. Isso quer dizer que a densidade continua a mesma. A Terra continua homogênea, apesar de ter havido essa grande explosão. Determine o novo valor da aceleração da gravidade na superfície da esfera resultante. Você já pensou, algum dia, que Deus o livre, que nunca aconteça, uma grande explosão venha a suprimir a parte externa do nosso planeta e que 1/3 da massa da Terra se perca? Quer dizer, vire, sei lá, poeira cósmica, saia vagando pelo espaço. Algum eventual sobrevivente, tomara que isso não aconteça enquanto nós estivermos por aqui, e que os nossos netos, bisnetos já estejam seguros a salvo em algum outro corpo celeste. Mas se o planeta tiver resiliência, o que é difícil de imaginar num caso como este, e se houver algum sobrevivente, com 1/3 da massa do planeta suprimida por essa gigantesca explosão, dá para prever qual seria a nova gravidade? Maior ou menor do que antes? Bom, tem menos massa, acho que o corpo será atraído com menos força, dá a impressão. Mas não é um problema que se resolva com uma regrinha de 3, por exemplo. Vamos ver como é que se faz esse tipo de questão. É aquela questão, como eu falei, que deve relacionar, que a gente resolve relacionando massa, gravidade e raio. Para isso, imagine que no planeta primitivo, antes da explosão, ou mesmo no novo planeta, uma massa de prova, que eu estou chamando de M minúsculo, seja colocada na superfície do planeta. A força a que ela fica sujeita, que é o seu próprio peso, como você sabe, é expresso por mg e pela lei de Newton da gravitação também se exprime por g mm sobre r ao quadrado. Ao cancelar mzinho, Isaac Newton está demonstrando, então, que a gravidade não depende da massa do corpo, contrariando o que Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, dizia que os corpos mais pesados caem mais depressa do que os mais leves. Isaac Newton, nesse momento em que nós cancelamos o m, mostra que a aceleração da gravidade, embora dependa da massa do planeta, ela não depende da massa do corpo que cai. Aristóteles, portanto, mentiu ao dizer que os corpos mais pesados caem mais depressa. Isso até às vezes acontece no ar, mas é devido aos efeitos do ar. Se nós desprezamos a resistência do ar, Galileu teve de subir até o alto da Torre de Pisa para lá de cima soltar 2 objetos, 2 bolas de chumbo com massas diferentes e mostrar que elas chegavam juntas ao chão. Nos tubos, nos cilindros de vácuo, uma pena de galinha cai com a mesma rapidez que uma bola de chumbo. A gravidade não depende da massa. Pois é, professor, mas essa história não é exatamente a questão do problema. Pois é, eu só fiz isso daí e fiz esses comentários, que são pertinentes, para que você saiba de onde vem, né? Gm igual gr ao quadrado, isso é muito útil. Eu costumo chamar Gm igual GOR ao quadrado, prefiro chamar de GO a gravidade superficial, para não confundir com gravidade em outra altitude, ou mesmo com aquela gravidade que poderia estar presente se eu quisesse considerar a rotação do planeta. Aqui não estamos considerando a rotação. Nessa hipótese, essa relação vale para a Terra atual e vale para a Terra que restar, para o planeta que restar desta gigantesca explosão. Essa nova Terra menor teria raio R', massa M', e a relação que acabamos de obter seria agora escrita como G maiúsculo M' igual G'R' ao quadrado, que eu chamo aqui de relação 2. O nosso objetivo é calcular o G'. Mas não podemos permitir que na resposta persistam M, nem R, nem R', nem G'zão. Em geral, é interessante usar o artifício de dividir membro a membro, porque assim de cara a gente se livra do G'zão. Fica-se com M sobre M' igual a G sobre G' vezes R sobre R' ao quadrado, dividindo as bases e mantendo o expoente. Essa relação eu chamo de 3. Não adianta isolar o G' daqui, porque, eu repito,
a resposta não pode ficar em função de M, de M', R, R'. Então, como é que eu faço? Considerando que a homogeneidade é mantida, a densidade massa sobre volume, então, se mantém. M sobre 4/3 de πr ao cubo da fórmula da Terra primitiva, pela fórmula da densidade, deve ser, então, igual a M' também sobre 4/3 de πr' ao cubo. 4/3 de π eu já não estou nem escrevendo, que é para poupar tempo, né? Ele cancela, está dos dois lados. Passo M' dividindo, fica M sobre M' igual a R sobre R' ao cubo. Agora, é um dado importante que 1/3 da massa foi suprimida. Portanto, a massa da nova Terra, M' vale a massa anterior menos 1/3 dela. M menos M sobre 3, se você tirar o mínimo, operar, enfim, vai chegar em 2M sobre 3. De modo que M sobre M', passando M', dividindo 3, multiplicando e o 2 dividindo, será igual a 3/2. Essa razão M sobre M', nós acabamos de ver, também é igual a R sobre R' ao cubo. Por isso, R sobre R' deve ser a raiz cúbica de 3/2. Né? Raiz cúbica de 3/2 também se escreve 3/2 elevado a 1/3. Eu prefiro assim, porque as alternativas depois aparecerão, todas elas, né, com expoente fracionário e não na forma de raiz. Essas expressões de M sobre M' e de R sobre R' são, então, trazidas lá na relação número 3. Em 3, M sobre M' acabamos de ver vale 3/2, G sobre G' eu estou copiando, R sobre R' vale 3/2 elevado a 1/3, mas como lá estava ao quadrado, 1/3 ao quadrado fica, por isso, 2/3. Daqui isolaremos G', porque é o que o problema pergunta, passo G' para a esquerda multiplicando, então fica G' igual a G que multiplica 3/2 elevado a 2/3 dividido por 3/2. Concorda que isso vai dar 3/2 elevado a menos 1/3? Porque na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 2/3 menos 1, daí é que vem menos 1/3. Finalmente, como o expoente é negativo, o expoente poderá ficar positivo, a matemática ensina, se nós invertermos a fração. De 3/2 virou 2/3 elevado a 1/3. Eu fiquei curioso para saber se essa nova gravidade seria maior ou menor do que a outra. Mas, professor, 1/3 da massa foi suprimida. Essa nova Terra tem menos massa, então ela não vai, obviamente, atrair com menos força. Sim, mas lembre-se de que o raio também diminuiu. Além da massa ter diminuído, o raio também diminuiu. Então diminuiu a distância ao centro da Terra. E na lei de Newton da gravitação, a distância aparece elevada ao quadrado. Então não é assim óbvio que a gravidade vai diminuir. Existem problemas semelhantes em que diminui a massa, diminui o raio, mas se o raio diminuir mais drasticamente, provavelmente haveria um aumento de densidade nesse caso, a gravidade pode até aumentar. O planeta ser menor e a gravidade aumentar. É o tipo da coisa que não se pode, eu já percebi isso algumas vezes, tentar prever. Por isso, eu tive a curiosidade, usando aqui a minha calculadora eletrônica científica, super esperta, eu então calculei pela calculadora quanto vale a raiz cúbica de 2/3 e cheguei em 0,87. Ou seja, a nova gravidade seria apenas 87% da antiga. Ela cai apenas 13%, embora a perda de massa tenha sido de 1/3. 33% da massa foi perdida, mas a gravidade se reduziu a 87% do que era primitivamente. É o que eu acabo concluindo. Mas é o tipo do problema, você notou. Mesmo aquele aluno esperto, geralmente tem muita gente assim no ensino fundamental, que faz regras de 3 assim de cabeça, ele não faria isso com tanta facilidade se não soubesse manipular esses expoentes. 3 do raio que aparece na fórmula do volume e o 2, né, que aparece na fórmula Gm igual a Gr ao quadrado. Por isso, a matemática desse problema não é tão simples. E para você enfrentá-lo, precisará ter a habilidade que nós estamos desenvolvendo agora. Então, do que eu já falei nessa revisão? Falei da importância da lei de Newton, das leis de Kepler, da importância de igualar força centrípeta com força gravitacional, e agora falamos da importância de saber Gm igual a Gr ao quadrado.
Tá? Propriedades da elipse, excentricidade, efeito da rotação sobre o planeta, que também, de certa forma, se liga com a força centrípeta, foram tópicos também bastante trabalhados. Mas algo que não pode faltar em hipótese alguma é conservação de energia mecânica e também conservação de momento angular, que desde os anos 80 o ITA começou a pedir, e naquela época nem dava fórmula, né? Hoje em dia, depois de protestos aí de cursinhos, né, entre os quais eu me incluo também, como é que cobram coisa que não é do ensino médio? Eles sempre são evasivos, acabam, é aquela questão que provavelmente ninguém faz, mas nós temos de estar atentos. Então, ultimamente, o ITA tem dado a fórmula, talvez para se eximir desse pecado, desse erro de cobrar assuntos que não deveriam cair por excederem o ensino médio. Mas houve época em que a fórmula não era dada. Isso vai ficar bem claro no problema seguinte. Estamos escolhendo então agora, deixa eu só ver se é esse o slide mesmo, é esse mesmo. Já tendo então visto o problema 7, o 5 e o 6 com certeza estão ficando para você. Vamos agora ao problema número 7, ITA 84. Na verdade foram duas questões de gravitação, já teve um ano até que caíram 3, mas essas duas, uma em seguidinha da outra. Veja do que tratava. Um planeta de massa M, minúsculo, descreve uma órbita elíptica em torno de uma estrela, que seria o S aqui, o Sol, cuja massa é muito maior que a massa do planeta. Aliás, deixa eu aproveitar para te dizer que a consequência disso, né, de ser a massa da estrela muito maior que a massa do planeta, é que o centro de massa do sistema deve ficar muito próximo do centro de massa da estrela. Você, a princípio, fica autorizado a pensar assim quando esse tipo de afirmação é feita no enunciado. Já deve ter percebido, essa questão de 84, outras mais recentes, falando até de sistemas binários, inclusive, daí seriam duas estrelas, ou até ternários, ou quaternários, já caiu também. Ele não fala que a massa de uma estrela é muito maior que a da outra, em geral te obrigando a calcular o quê? O centro de massa do sistema, né? Onde é que ele está? Porque a rigor é em torno dele que as órbitas ocorrem. Muitos problemas antigos do ITA, por conterem dados do tipo desse que nós acabamos de ler, não exigem, por esse motivo, que se localize o centro de massa. Você vai ter de ler o problema e ver se é ou não o caso de considerar o centro de massa como ponto fixo em torno do qual as órbitas ocorrem. É verdade, a Terra e o Sol, por exemplo, na verdade não é o Sol que gira ao redor da Terra. A Terra gira, vamos esquecer a existência dos outros planetas, ao redor do centro de massa do sistema Sol-Terra. E o próprio Sol também descreve uma elipse em torno desse ponto, sabia? Coisa que raramente se leva em conta, porque a massa do Sol é naturalmente bem maior do que a massa da Terra. Mas voltando aqui ao problema, só faço esse alerta porque há problemas que eu estou pulando, né, que estão ficando para você, em que esse tipo de simplificação, naquela época, por conta desta informação, né, massa da estrela muito maior que a do planeta, poderiam ser assumidas, muito embora hoje em dia isso nem sempre ocorra. Continuando então, seja R a distância entre a estrela e o planeta, veja no desenho, num ponto genérico da órbita, que seria o ponto P, e V a velocidade do planeta no mesmo ponto. Tá, estou vendo lá, o V. Sabendo-se que A e B são, respectivamente, os valores mínimo e máximo de R, o valor mínimo de R é A, quando o planeta está mais perto do Sol, é periélio. O valor máximo de R é B, quando estamos lá no afélio, e V1 é o valor mínimo de V, portanto lá no afélio, né, você sabe que é lá que a velocidade do planeta é mínima, o movimento é acelerado na aproximação, retardado no afastamento. Pode-se afirmar que o produto VR satisfaz a qual relação? Tá? Não vou dizer que é a única solução, mas a mais palpável para nós, e que está mais ao nosso alcance, é aquela condição da igualdade do momento angular. O produto V vezes R, onde R é o módulo do vetor posição, aparece na expressão do momento angular que se conserva, não apenas no movimento dos planetas, mas também no movimento dos satélites ao redor dos planetas, como também no movimento dos elétrons ao redor do núcleo, como também consta lá no postulado de Bohr. Lembra? Física moderna, mecânica quântica virá em breve MVR,
vale NH sobre 2π, né? Múltiplo da constante reduzida de Planck. E para cada órbita ele se conserva. E de uma órbita para outra, ele varia daquela forma. Mas, enfim, a grandeza momento angular se define desta forma. MVR seno alfa. Alfa, não estou indicando aqui, é o ângulo entre o vetor posição e o vetor velocidade. O ângulo agudo entre esses dois vetores. Num ponto genérico, o momento angular se exprime por MVR seno alfa. E lá no periélio, ou melhor, no afélio, MV1B seno de 90, porque o R se torna B nesse momento e o ângulo entre B e V1 nesse momento vale 90 graus, sendo que o seno de 90 vale 1. Aí você cancela M, como a pergunta diz respeito ao produto VR, você vai passar seno de alfa dividindo, fica VR igual a V1B sobre seno de alfa. Ora, seno de alfa, onde alfa é um valor aí variável, né, entre 90 graus... menor do que 90 graus, na realidade, podendo se tornar igual a 90 no periélio e no afélio, então, de um modo geral, o seno de alfa vai ser menor do que 1, podendo se tornar igual a 1 nesses pontos extremos da elipse. Quando você divide matemática, né, uma constante, por um quociente, por um denominador, melhor dizendo, menor do que 1, o resultado é maior do que o numerador, né? Por isso, VR é maior do que V1B, levando em conta que seno de alfa, genericamente, aqui é menor do que 1, podendo se tornar igual a 1, repito, no periélio, no afélio. Ok? De modo que é isso que consta na alternativa da letra B. Foi uma das questões antigas, não caía assim tipo todo ano, mas de vez em quando caía sobre momento angulário. Os estudantes ficavam angustiados. Tem que estudar isso, tem que pegar o Halliday, tem que pegar livro de ensino superior para estudar, mas cai mesmo. Não... O que mais eu tenho que estudar do Halliday para poder ter sucesso no ITA? Era uma aflição que ainda hoje existe, né? Porque essas coisas não estão tão claras o que além do ensino médio costuma ser pedido. Mas momento angular é coisa manjada, então vamos estar atentos. E outra coisa que a gente tem que estar atento é a questão relacionada com a energia. A questão seguinte, então, relativa ao mesmo contexto, pede ITA 84, então, novamente, na questão anterior, designando por M maiúsculo a massa da estrela muito maior do que a do planeta, novamente, muito maior do que a do planeta, e por I a energia mecânica total, pode-se afirmar. As alternativas pedem a expressão de V ao quadrado em função desta energia. Ora, se este é a energia mecânica total, é a soma da energia cinética mv2 sobre 2 do planeta com a energia potencial gravitacional do sistema, que não é mais mgh, mas como você sabe, vale menos gmm sobre r. Daqui eu vou tentar isolar o V. Vou passar o menos gmm sobre r com sinal trocado. Fica mv quadrado sobre 2, igual a E que já estava lá, fica. Menos gmm sobre r passa para lá com sinal trocado. O 2 sobe multiplicando, fica aqui em evidência, o m passa dividindo. Então, v ao quadrado igual a 2 vezes z sobre m, é o m que passou dividindo, e em gmm sobre r, o m passa dividindo, o mzinho, então, acaba cancelando. E essa expressão, então, é a que está na letra A. Veja que questão simples de energia, era só saber a expressão da energia mecânica total e isolar o V. Certo? Então, problemas relacionados com conservação de momento angular e de energia são muito importantes. Já já faremos outro próximo problema, vamos ver, vai também envolver essas mesmas considerações. Vamos ver então do que trata a próxima questão escolhida para hoje, não quero pular nenhum slide. A questão número 9, não faremos em sala, ela provavelmente é tranquila, é do ITA 83 e a dica é conservação de energia mecânica. Deve resolver, como também vai ser o caso da questão 10. Essa questão 10 eu copiei do livro do Marcelo Rufino. De lá nós já tivemos várias questões inspiradas no vestibular do ITA, se bem que esse autor Rufino também copia dos russos, dos peruanos. Lembra aquela questão, já apareceu no nosso material, de um plano inclinado, onde uma bolinha solta sobre ele e depois quica várias vezes, e nós calculamos a soma dos alcances, dos N alcances? Pois é, eu lembro de ter colocado essa questão num simulado num certo ano, e no ano seguinte
a mesma questão acabou aparecendo. E do mesmo livro, então, é que veio essa questão sobre lançamento de míssil, poderia ser de satélite artificial também, eventualmente. Veja lá, problema 10. Um míssil é disparado do solo, ali do ponto B, com velocidade VO, formando ângulo alfa com a vertical. Se o míssil deve atingir uma altura máxima igual ao raio da Terra, quando estará, portanto, do centro a uma distância igual ao dobro do raio da Terra, primeiro demonstre a partir da lei da conservação do momento angular, mvr sendo alfa constante, aqui ele está dando a dica, e da lei da conservação da energia, que o ângulo alfa necessário é definido pela relação seno de alfa igual a 2 raiz de 1 menos meio de velocidade de escape sobre velocidade de lançamento ao quadrado. E depois determine, com essa expressão é possível determinar, os valores máximo e mínimo de VO. Sua resposta deve ser expressa em função da massa m do planeta, do raio r da Terra e da constante universal de gravitação. Se você tivesse de optar por um valor para alfa para chegar naquela altura máxima, possivelmente você optaria por alfa igual a 0, né? Lançamento vertical, porque daí essa velocidade inicial não precisa ser tão grande. Se você opta por um alfa igual a 30, 45 ou até 90 graus, poderia ser, né? Tangenciando a superfície, para chegar a uma distância da superfície igual ao dobro do raio da Terra, com certeza precisará de uma velocidade inicial maior. De fato, são detalhes que são levados em conta quando você faz um projeto de um lançamento desse tipo, mas também depende de onde você quer que o míssil chegue. Nesse caso, ele vai descrever uma parábola e vai acabar retornando ao planeta. Onde é que eu quero que ele chegue? São considerações aqui não devidamente colocadas, mas para que a altitude seja o raio da Terra, vamos provar que deve valer esta relação entre o seno de alfa e a velocidade de escape. Velocidade de escape, você sabe, é aquela menor velocidade com que o corpo deve ser lançado verticalmente para escapar do campo gravitacional. Então a energia mecânica total vale 0, sim, porque no ato do lançamento ela vale mv2 sobre 2, energia cinética, e a potencial menos gmm sobre r, caso o lançamento seja da superfície. E se esta for a velocidade mínima para que o corpo escape do campo gravitacional, ele deverá chegar a uma distância muito grande, onde o denominador da expressão da energia potencial para efeito de cálculo será infinito, e portanto ela vale 0. E como nós queremos que ele chegue lá com velocidade 0 para que este V seja de fato a velocidade mínima necessária para que isto ocorra, então lá também a energia cinética seria 0. Para calcular na situação de velocidade de escape, portanto, nunca esqueça, a energia mecânica total é 0, embora a velocidade seja enorme. Não é? Se você isolasse, cancelando o mzinho, teria velocidade igual a raiz de 2gm sobre r. Como você sabe, essa é a expressão da velocidade de escape. Só que aqui eu estou preferindo uma outra coisa. Você já vai entender melhor por quê. Estou cancelando o mzinho e isolando velocidade de escape ao quadrado sobre 2. Quer dizer, gm sobre r chega em velocidade de escape ao quadrado sobre 2. Porque esse gm sobre r vai aparecer quando nós aplicarmos daqui a pouco conservação de energia mecânica, e daí nós vamos poder colocar esse grupo, né, gm sobre r, em função da velocidade de escape. Isso é necessário para provar o que o teste quer. Nós temos um certo artifício algébrico para chegar lá. Mas acompanhe, então, passo por passo. Daqui você tira gm sobre r igual a velocidade de escape ao quadrado sobre 2, passando esse termo negativo com sinal trocado e cancelando o m. Da conservação do momento angular, mv1 R1 seno alfa igual a mv2 R2 seno de 90, eu já coloco, porque lá no ponto A, né, vai ser de 90 graus o ângulo alfa, já que a velocidade formará 90 graus com o vetor posição. O ponto 1, no caso, seria o próprio ponto de lançamento, onde a velocidade foi chamada de VO, e onde R1 vale R, já que o corpo é lançado da superfície da Terra. Seno de alfa é o ângulo entre o vetor posição e a velocidade, o ângulo agudo entre esses elementos nesse instante. Lá no ponto A, o momento angular, então, será, o m aqui já se cancelou, né? A velocidade passa a ser VA, e o vetor posição mede 2R, já que ele é medido a partir do centro da Terra. Daqui você tira VA. VA vale VO seno alfa dividido por 2, isolando.
Cuidado, não queira aqui aplicar o que você aprendeu sobre movimento parabólico na aula do Marcel, tipo dizer Vy é zero e Vx igual a Vox, é assim que você faz no movimento parabólico. Aqui as coisas não são bem assim porque a aceleração varia. O Marcel ensina na cinemática do movimento parabólico, ensina situações em que a gravidade não é uma variável, é uma constante. Então, no caso, é assim que você calcula a velocidade no ponto de altura máxima. Repare que ela poderá valer zero, quando o alfa valer zero. Se o lançamento for vertical, continuará valendo aquilo que você há tanto tempo sabe. Na altura máxima, a velocidade é zero para o lançamento vertical para cima. Mas precisamos aqui trabalhar genericamente. Aplicando conservação de energia mecânica entre esses pontos, você vai ter energia cinética no ato do lançamento mv² sobre 2, potencial gravitacional menos gmm sobre r, cinética no ponto A mv² sobre 2 e potencial gravitacional naquele ponto menos gmm sobre 2r, que é a distância ao centro. Daqui para cá você vai eliminar o denominador multiplicando. Primeiro cancela de cara, cancela o mzinho, né? Observe esse detalhe. E como tem um 2R aqui, para eliminar o denominador, você multiplica tudo por 2R. O 2 aqui cancela, fica RVO² no primeiro membro, mais com menos dá menos. 2Gm, o Mzinho cancelou, R também, porque estou multiplicando por 2R. Do outro lado fica RVA² e aqui menos Gm. Mzinho cancelou. Observe bem os detalhes de matemática básica aqui, para não dar chance para o azar. Daqui nós vamos passar menos gm para o outro membro, ficando de um lado RVA², do outro lado já tinha RVO², menos 2gm mais gm que vem para cá dá menos gm. No lugar do VA, vamos colocar a expressão da linha anterior, fica R vezes. No lugar de VA, ponha VO seno alfa sobre 2. Como lá está ao quadrado, fica VO² seno ao quadrado de alfa sobre 4, igual a RVO² menos GM. Daqui, então, você vai isolar o seno de alfa. É isso que você quer, né? Estou atendendo ao que foi pedido. Essas reticências significam que há uma certa passagem de matemática básica que eu estou omitindo, porque é puro algebrismo. Passando 4 multiplicando, né, isolando o seno de alfa, vai dar 4 que multiplica 1 menos gm sobre RVO². Isolando, enfim, o seno de alfa, confira. Tirando a raiz, você terá seno de alfa igual a 2 vezes raiz de 1 menos meio de Vesc sobre VO². Sim, porque este Gm sobre R que aparece aqui é exatamente, como vimos lá em cima, a velocidade de escape ao quadrado sobre 2, né? Por isso que fica 2VO² aqui embaixo. Assim a gente expressa o seno do ângulo de lançamento com a vertical em função da velocidade de escape. Mas o mais interessante nesse problema é fazer o que você pede no item B. Qual é o máximo e o mínimo valor de VO? A impressão é que seria interessante optar pelo lançamento vertical, porque a velocidade, nesse caso, parece ser mínima para se chegar a uma certa altura, menor do que no outro caso. Então é mais ou menos isso que nós vamos poder verificar agora. Para responder à pergunta do item B, quanto vale o máximo e o mínimo valor de VO, nós vamos retornar àquela equação que chamamos há pouco de D2. D2 nós temos RVO² seno ao quadrado de alfa, estou multiplicando tudo por 4 para eliminar o denominador, igual 4RVO² menos 4GM. Vou isolar o VO. 4RVO², passando 4GM. Aliás, isolando, estou querendo isolar o VO, né? Então fica 4RVO² menos RVO² seno ao quadrado de alfa, que vem do primeiro para o segundo membro com sinal trocado, menos 4GM, também dançou para o outro lado, ficou positivo. Colocando o VO² em evidência e passando o fator que o acompanha dividindo e tirando a raiz, por favor, verifique. Eu estou me poupando aqui de detalhes de algebrismo básico, mas você deve conferi-los. Você chegará em VO igual a raiz de 4GM sobre R, que multiplica 4 menos seno ao quadrado de alfa. Quando que então o VO depende do alfa? Nós sentimos que o VO,
quem tem bom coração sabe, é mínimo quando o alfa vale 0 e máximo quando o alfa vale 90. Né? Que daí, embora ele chegue numa altura igual ao dobro da raio da Terra, a extensão da trajetória será bem maior. Mas, friamente, esse VO vai ser máximo quando o denominador for mínimo. Não é verdade? E para que o denominador seja mínimo, o seno tem que ser o máximo. O máximo seno, como tem um menos aqui, garantirá que esse denominador é o menor possível. E qual é o máximo valor que o seno de um ângulo pode ter? Não é 1. 1 ao quadrado é 1, 4 menos 1 é 3. Daí é que fica raiz de 4gm sobre 3r. Ok? E o mínimo valor de VO vai ser verificado quando o seno de alfa for mínimo. Tá? Seno de alfa, o valor mínimo de seno de alfa é menos 1, ao quadrado daria 1 da mesma forma. O valor mínimo de seno ao quadrado de alfa seria 0. Quando alfa vale 0, o seno vale 0. Nesse caso, 4 menos 0, 4. 4 de cima, 4 de baixo simplifica. E o valor mínimo de VO é raiz quadrada de gm sobre r. Tá? É claro que esse valor é menor do que este. Raiz quadrada de 4/3 de gm sobre r é maior do que esse. Mas em porcentagem, quanto maior? Eu fiquei curioso agora. 4/3 seria 1,33, mas aqui é raiz de 4/3, então não chega a ser 33% maior. Vou até dar uma pausa na gravação para ver em percentagem quanto que o valor máximo de VO é maior do que o mínimo. Me dê um tempo aqui, eu já volto. Acabei de verificar, pessoal, a calculadora revelou. Raiz quadrada de 4/3. É pouco mais do que 15%, 1,15. Então, essa vantagem, né, de fazer o lançamento do jeito como está sugerido nessa figura, em relação a fazer lançamento na vertical, parece não ter assim grande influência. Entre os valores máximo e mínimo de VO, a diferença é de apenas 15%, é o que eu acabo observando. Gente, você reparou que eu estou evitando muitas minúcias de matemática básica, senão vocês não aguentariam e nem precisam ficar vendo passo por passo. O legal é você ver como é que faz e depois, já que é exercício proposto, o professor aqui é apenas um facilitador, você poderia começar do zero, fazer como se nunca tivesse visto o problema e daí, cuidadosamente, passo por passo, verificar se chega sozinho lá. É assim que se aprende. Ok? E por aí vai. Gravitação nos trouxe muitas emoções ao longo do ano e agora elas estão sendo revividas. Um outro problema que está muito na moda e que já caiu no século passado e neste século algumas vezes, inspirado num problema do livro russo. Lembra? Um deles eu resolvi já na sala com vocês. A composição da atmosfera de um planeta está ligada à temperatura. Porque quando a temperatura é muito alta, a velocidade de translação das moléculas é muito grande. Caso essa velocidade, pode acontecer isso para temperaturas altas, supere a velocidade de escape, essa velocidade também depende da massa molecular da substância química gasosa que compõe a atmosfera. Caso essa velocidade seja maior que a de escape para essa alta temperatura, é de se esperar que aquele elemento com aquela massa molecular não faça parte ou tenha uma concentração menor nessa atmosfera. Lembram dessa questão? Nós já fizemos em sala. Ela foi inspirada num livro russo, uma questão que um dia eu coloquei em simulado, já coloquei para vocês como teste suplementar das aulas de quinta-feira. E agora nós vamos ver uma das cobranças do ITA a respeito disso, do ano de 2010. Lembram dessa questão? Já esteve na sua frente, não tenho certeza, acho que resolvida por nós. Não, talvez já tenha estado proposta, no ano de 2010. Antes, porém, eu estou pulando aqui alguns testes, né? O último que fizemos foi o 9, o teste, aliás, foi o 10, o 11 e o 12 eu estou deixando para casa, sem comentários. O 13 é uma questão do Sarajevo, uma questão relativamente complicada. De lá já saíram muitas questões do ITA, essa, porém, ainda não. E a dica é, se não me engano, é um satélite artificial, né? Que
que orbita a Terra e tem uma velocidade angular maior do que a da Terra. E aí há uma determinada condição para que esse satélite se encontre em determinado horário sobre a mesma cidade. A dica, então, é calcular ômega 1 e ômega 2, as velocidades angulares da Terra e do satélite. E para que o satélite tenha dado uma volta a mais do que a Terra, então nesse tempo esteja novamente sobre a mesma cidade, é algo assim que o teste pede, a diferença dos ângulos tem que ser 2π radianos. O satélite, no caso, seria mais veloz, angularmente falando, do que a Terra. E θ, o ângulo descrito, né, vale ômega t. Enfim, essa é a dica para você resolver o teste 13. Encare-o como um verdadeiro desafio. Não é fácil, mas você tem ferramentas para isto sim. A questão da composição da atmosfera ligada à temperatura nós vamos ver agora. Tá? A temperatura para a qual a velocidade associada à energia cinética média de uma molécula de nitrogênio é igual à velocidade de escape na superfície da Terra é de aproximadamente. Né? Se a Terra tivesse essa temperatura que nós vamos calcular, que é igual à velocidade de escape, é de se esperar que nitrogênio não exista em grande abundância. Já outros gases com uma massa molecular diferente, já vamos ver por que a massa molecular entra no cálculo, poderiam ainda estar presentes, mesmo a alta temperatura. Tá? Primeiro, então, a gente vai calcular a velocidade de escape, daquele jeito como já foi mencionado hoje. Energia cinética no lançamento, mv2 sobre 2. Potencial gravitacional, menos gm sobre r, igual a zero. Isolando o V dá a raiz de 2gm sobre r. Gm, você também aprendeu, reviu hoje, vale GOR ao quadrado. Tá? R ao quadrado por R simplifica, dá 2g0r. Considerando G0, a aceleração da gravidade na superfície da Terra como 10. O raio da Terra como 6.400.000 metros. Essa informação não está no enunciado, mas está sempre lá no início da prova do ITA. Você acaba chegando a esse valor. Alguns alunos nossos todos os anos acabam decorando, que é uma coisa que marca realmente. Velocidade de escape da Terra vale 8.000 raiz de 2 metros por segundo, em torno de 11 quilômetros por segundo, né? 8 vezes 1,4, se não me engano, dá pouco mais de 11.000 metros por segundo. Essa é a velocidade de escape. Caso a temperatura da atmosfera fosse tão alta que a velocidade ligada à agitação das moléculas dos gases atinge esse valor, o nitrogênio poderá escapar da atmosfera. Mas eu quero saber qual a temperatura para que isso ocorra. Provavelmente menor do que a temperatura que realmente ocorre hoje em dia, porque nós sabemos que N2 está presente na nossa atmosfera. Mas como é que calcula, professor? A energia cinética de uma certa massa gasosa, mv² sobre 2, está intimamente ligada com a energia interna, né? Termodinâmica. E aqui eu coloco 3 meios de nRT. F meios de nRT, você sabe, é a expressão da energia interna. Mas este F, lembra, número de graus de liberdade, poderia valer quanto? 3, 5 ou 6, né? Conforme o gás seja mono, di ou poliatômico. No caso, ele é diatômico, não tinha que ser 5. Por que eu estou colocando 3? Você está respondendo, né? Você sabe a resposta, já falamos sobre isto. É que para gases diatômicos existem duas parcelas relativas à energia. 3 meios de nRT está ligada à translação. E os 2 meios de nRT que faltariam para chegar nos 5 meios seriam devidos à translação. E o que determina o escapamento, digamos assim, da atmosfera dessa molécula seria a velocidade ligada à translação exclusivamente. Ficou claro para você por que a gente está usando F igual a 3? Mesmo que o gás fosse poliatômico, com atomicidade maior do que 2, nós ainda assim entraríamos com F igual a 3, já que é a parcela relativa à translação, respectivamente, nas direções dos eixos X, Y, Z, por isso 3. Estão lembrados disso? Quem está percebendo alguma coisa estranha no que eu estou falando deve rever uma parte que está lá na teoria. Eu geralmente falo, de fato, por alto, mas como, em geral, eu sou bem atendido quando eu peço, o pessoal lê e aprende sozinho, sem muito auxílio meu, sob o título de Princípio da Equipartição da Energia. Aquele texto eu copiei do livro Tópicos de Física. Por favor, dê uma olhada lá, se você sentir necessidade. Continuando aqui, a matemática é tranquila, é só lembrar disso, né, gente? O 2 com 2 simplifica,
mv2 sobre 2, m é a massa de uma certa quantidade de gás, né? O número de mols eu estou substituindo por mzinho sobre mzão, e o R e o T eu estou repetindo. Cancelo o mzinho e isolo o T, vai dar então, isolando o T, vai dar mv quadrado dividido por 3R. Esse mzão agora, né, é a massa molecular, que para nitrogênio diatômico é 28. Por que eu multiplico por 10 a menos 3? Porque eu quero trabalhar no SI, eu quero a resposta em Kelvin, e esse 28, você sabe, é 28 grama por mol. E o grama é a milésima parte do quilo. Não esqueça, isso é uma pegadinha. 10 a menos 3 kg para ficar no SI. A velocidade 8.000 raiz de 2 calculamos há pouco, para ser temperatura para ser igual à velocidade de escape, a velocidade da molécula, né? Dividido por 3R, valor de R no SI, você sabe de cor, não precisa decorar, tem lá no início da prova, não tem no texto, eu não pus de propósito, para lembrá-lo que essa informação vem no comecinho da prova. E essa conta, né, dá para fazer tranquilamente, mesmo sem calculadora. Vai dar 1,4 vezes 10 à quinta, 140.000 Kelvin. Veja, subtraindo 273, você teria em graus Celsius, né? É uma temperatura altíssima, muito maior, com certeza, do que a que atualmente se verifica. Certo? Então, nitrogênio tem na nossa atmosfera, porque a temperatura da atmosfera não é tão grande assim. Tá ok? Então, a temperatura está, de fato, ligada à massa molecular. Isso determina uma ligação entre a temperatura e, desculpe, a qualidade, o tipo de substância química gasosa presente na atmosfera. Tá? Se não me falha a memória, foram 2 questões a respeito disso nos últimos tempos. Essa foi uma delas, e a outra a gente resolveu em sala. Não lembro agora do ano. Eu sei que ele dava a massa molecular de argônio, de oxigênio, de alguns elementos químicos, né? E perguntava qual a probabilidade ou qual deles mais provavelmente faria parte da composição da atmosfera e qual não faria. Certo? Gente, eu sei que o que eu falei aqui não contempla tudo o que nós aprendemos. Por exemplo, que o sinal da energia mecânica total é zero, não é nem positivo nem negativo, a energia mecânica total é zero na situação de velocidade de escape. Se um corpo orbita ao redor de um planeta, poderia significar que ele foi lançado obliquamente, mas com uma velocidade menor que a de escape. É porque a velocidade não foi suficiente para isso. Então, naquela soma mv² sobre 2 menos gm sobre r, a velocidade, o termo da velocidade, energia cinética, fica em módulo menor que a outra. Por isso, nesse caso, para órbitas elípticas, nós associamos a energia mecânica total a um valor negativo. Lembra disso? E para a situação em que a velocidade de escape é superada, daí a trajetória é hiperbólica. Neste caso, você tem o quê? Energia mecânica total positiva, porque a velocidade foi muito grande para isso. Você tem lembrança disto? Eu lembro que foi na aula de gravitação, numa das aulas de gravitação, que fiz até um adendo, não tem explícito na apostila nada a esse respeito. É bom saber disso. Também o efeito da rotação sobre a gravidade. Lembra como é que se lida com isso? Com que velocidade a Terra deveria girar para que a gravidade no Equador fosse zero? Nós fizemos um problema em sala, eu guardei o resultado que me chama a atenção, vai que isso acontece um dia. Se a Terra girasse com tal velocidade que completasse a volta, não em 24 horas como faz, mas em 1h30, quer dizer, uma velocidade cerca de 17 vezes menor do que a atual, se eu dividir 24 horas por 17 deve dar mais ou menos 1h30, a gravidade equatorial seria zero. Ah, mas como é que calcula isso? Porque nem sempre é essa a pergunta. Imagine um corpo sobre uma balança no Equador. Age a força gravitacional e age a normal, que é a força que vem da balança, não é? E a resultante das duas é a centrípeta. Então, força gravitacional menos normal igual a m ômega ao quadrado r. Se você impuser que a normal é zero, é porque a gravidade aparente é zero. Daí você calcula a velocidade angular para isso. Lembram disso? Isso foi bastante trabalhado. Lembram o que é a excentricidade da elipse? Tá? O que é o A, o B e o C da elipse? Isso é claro, é matemática, mas volta e meia entra nos problemas de gravitação, também sobre as propriedades da elipse. Alguma coisa foi falada durante o ano e seria importante que você recordasse. Eu peço a você que
depois de resolver as questões que ficaram propostas, dê uma olhada se esses assuntos estão contemplados nesses testes, e se não estiverem, por favor, pegue o material normal, me ajude, porque aqui não podemos, na revisão, colocar trocentos exercícios e acabar complicando o ritmo de estudo de vocês, tá? Que está adaptado para 20 testes por aula. Tá? E a matéria já foi toda vista. Então, por favor, ajudem-nos, ajude-se a si mesmo, complementando desta forma esta revisão. Ok? Fico, como sempre, gratíssimo pela sua atenção. Foco total no ITA. Tá? Fala-se muito em aumento do número de vagas. Aquele vídeo, né, foi a Carolina Esperandil, depois o Canto também nos trouxe informações sobre a nova estrutura do ITA que está sendo incrementada, sinal de que vai aumentar o número de vagas. Esse ano já aumenta, quer dizer, a chance, a democratização do acesso a esse curso qualificado está se intensificando. Isso é bom, é uma boa notícia para nós. Não quer dizer que vai ficar muito fácil passar no ITA, mas, digamos assim, menos impossível, se é que dá para falar desse jeito. Que também seja esse o motivo para que a gente se dedique e mantenha o foco nesta reta final. Falou! Obrigado, pessoal. Estou interrompendo a gravação, levando-a para o YouTube, a fim de que tenhamos o link disponível para que você possa assisti-la. Pode deixar comentários, tá? Se quiser pergunta, até não diria, lá pelo YouTube complica. Mas pode deixar comentários, alguma coisa que não tenha ficado claro, alguma coisa que você que tenha lhe chamado a atenção de qualquer tipo lá no próprio YouTube, onde você acessa o link, é perfeitamente cabível. Eu tive, por força de mudança de e-mail, de mudar o meu canal. Então veja lá se você já está inscrito no meu canal para receber outros vídeos. Às vezes tem uma experiência legal de ótica que eu coloquei lá para o pessoal do colégio, mas interessa a vocês também, feita até aqui na minha casa, tá? E para isso seria bom então que você se inscrevesse e deixasse o seu like e também os seus comentários lá no YouTube. Por favor. Ok? Muito obrigado, um abraço, até breve.